Vamos estar meditando na palavra de Deus nesse momento? Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, no versículo de 42 a seguir. Marcos, capítulo de número 15, versículo 42 a seguir. Vai nos dizer assim: E chegando a tarde, porquanto era o dia da expiação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já tivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito tempo que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José de Arimateia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra de reflexão nessa noite para as nossas vidas. Pelo momento que nós estamos passando agora no Brasil, no momento que nós estamos vivendo, é momento de estarmos atentos, momento de estarmos alertas, porque é um momento de decisão. É um momento em que nós vamos decidir o futuro da nação, eu e você. Nós vamos ter que decidir no próximo dia 2 de outubro o destino desta nação, aonde estaremos escolhendo os nossos representantes, presidentes, senadores, governadores e deputados. Esses homens e mulheres ocuparão seus cargos a partir do dia 1º de janeiro de 2023 e começarão a governar esta nação. Mas não é um simples governo, porque nós estamos passando um período turbulento, período esse que a Bíblia já nos vem falando há algum tempo, nos mostrando há algum tempo. E eu quero trazer um alerta para você, cristão, para você que realmente acredita no Senhor, para você que espera o reino de Deus, para você que crê numa intervenção divina, para você que acredita no trabalhar de Deus, para você que espera mais do que simplesmente nessa vida, mas também espera por uma outra vida. Sabemos que é eminente o fim dos tempos e que o tempo está próximo em que se cumprirá a palavra de Deus sobre todo este mundo. E o que é que isso tem a ver com o governo que estamos para decidir? Eu sempre converso com muitas pessoas em relação às decisões que nós temos que tomar, decisões políticas, porque temos que entender que nós somos seres políticos. A política não é só essa política que estamos vivendo nesse instante, o momento de eleição. Mas a política ela está no nosso cotidiano, em várias esferas da nossa vida. A política ela está presente na escola, no trabalho, aonde nós formos. A política ela está presente. Tudo que você faz hoje tem a política envolvida. Há uma política em todos os lugares. Há política na igreja. Há política na igreja? Sim, há política na igreja. Quando nós vamos escolher um diácono, quando vamos escolher um líder de grupo, quando nós vamos escolher departamentos, é uma política, é uma decisão política ali que nós estamos tomando naquele instante. A política está em todos os momentos da nossa vida. Então nós temos que estar atento, e esse momento principalmente. Por quê? Sabemos que dia após dia o mal ele tem crescido no mundo, e é cumprimento da palavra. Várias pessoas têm se deixado levar pelo mal. O mal tem enredado essas pessoas e tem feito com que elas caminhem pelo lado da maldade. Então nós temos que a cada dia também combater esse mal. Nós fomos escolhidos para combater o mal. Jesus, no início da sua pregação, em uma das suas mensagens, ele diz: eu vim
para desfazer as obras do maligno. E ele nos incumbiu de fazer aquilo a qual ele viera fazer também, que é levar a mensagem do Evangelho. Levar a mensagem do Evangelho do Reino a todas as pessoas. Então também é nossa incumbência combater as obras do maligno. Então o que é que nós temos que entender neste momento, agora que nós estamos passando? Estamos passando por um momento ao qual irá se decidir quem governará a nação a partir do dia 1º. E dependendo de quem nós escolhermos, nós podemos caminhar mais rápido para um momento mais difícil, ou podemos nos prolongar. Independente disso, vai acontecer. Mas eu costumo dizer assim, que não é porque vai acontecer que nós temos que nos apressar. Tem muitas pessoas que costumam falar isso. Está escrito na palavra, vai acontecer. Mas não é porque vai acontecer que a gente tem que se apressar para que isso aconteça. Não. Enquanto nós pudermos lutar para combater contra o mal, nós temos que lutar. Nós temos que combater esse mal. Não podemos ficar parados ou mesmo inertes. Por quê? Muitas pessoas nesse momento que dizem assim, não, eu não vou votar. Ou se eu for lá eu vou votar nulo, ou eu vou votar em branco. Não, meu querido, não, minha querida, não faça tal ato. Porque você está jogando nas mãos de outras pessoas aquilo que você tem que decidir. Então depois você não tem do que reclamar. Você não pode falar, porque você não foi lá exercer o seu papel de cidadão. Entenda uma coisa, não é porque você hoje, você que eu digo, você que é cristão, você que tomou uma decisão de servir a Cristo, e aí você diz assim, é porque hoje eu estou na igreja, então eu não quero me envolver com política, né, eu não quero estar no meio. Mas entenda uma coisa, você pode até não gostar da política, mas você é governado por quem gosta. E quem gosta vai governar sobre a sua vida. Então você tem que se posicionar. Você tem que ir lá e dar o seu voto. E por que eu li esse texto nessa noite, onde fala desse homem chamado José de Arimateia? Eu quero que você entenda nessa noite quem é esse personagem que foi tão significativo ao fim da vida de Jesus. Jesus aqui acabou de ser crucificado. E ele foi crucificado por um ato político. Um ato político. As lideranças ali de Israel queriam se livrar de Jesus e eles deram um jeito de colocar Jesus em uma situação aonde não daria para Jesus sair. Humanamente falando, porque a gente sabe, se Jesus quisesse, ele poderia sair facilmente daquela situação, mas tinha que se cumprir aquilo que estava escrito a seu respeito. Mas eles vão e levam Jesus até as autoridades competentes, e Jesus ali é julgado, e é feita uma escolha. Colocam ali 2 homens, porque olha o que acontece quando você fica inerte. Pilatos, ele interroga Jesus e vê que Jesus é inocente. Ele diz, eu não encontrei nada de mal nesse homem, nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma falha. Então, como eu não posso simplesmente liberá-lo, segundo o que ele pensa, porque ele não queria criar um problema entre ele e as lideranças religiosas que ali estavam, ele coloca Jesus diante da multidão e ele sai de cena e diz assim, olha, está aqui Jesus, a quem vocês chamam Cristo, está aqui Barrabás, um criminoso, e vocês vão decidir quem eu devo soltar. Solta Jesus, a quem chamam de o Rei dos Judeus, o Cristo, ou Barrabás? Então as lideranças religiosas que ali estão, eles começam a instigar a multidão. E a multidão começa a gritar, solta Barrabás e crucifica Jesus.
E eles soltam a Barrabás e crucificam a Jesus. Soltam o ladrão e deixam o inocente preso. Jesus não havia pecado, não havia crime nenhum, mas ele é preso, condenado e é morto, enquanto o verdadeiro ladrão é solto. Então, quando Jesus está ali crucificado, ele morre naquela cruz. Entenda uma coisa: todo morto, crucificado, seu corpo não poderia ser tirado do madeiro. Ele tinha que ficar ali, para servir de exemplo. E ele ficava ali até que as aves vinham, comiam seu corpo, até que não sobrava nada, o corpo caía ali, e depois era retirado e jogado fora da cidade, aonde o corpo era jogado ali queimado. Então Jesus automaticamente morreria e ficaria ali pendurado, e as aves iriam comer seu corpo. Só que Jesus tinha que cumprir a palavra, Jesus tinha que ir ao túmulo, Jesus tinha que morrer e Jesus tinha que ressuscitar. Então o que acontece? Quando Jesus morre, um homem vai interceder por Jesus. E quem é esse homem? A Bíblia vai dizer que é José de Arimateia. E quem é esse homem para que ele possa interceder diante da autoridade política daquele lugar? A Bíblia vai dizer que ele era um senador honrado. Ele era um senador. E o que é que José de Arimateia está fazendo ali? José de Arimateia é um judeu que tem dupla cidadania. Ele é tanto judeu como ele é romano. Por isso ele é um senador, porque a sua cidadania romana lhe deu a oportunidade de ele chegar ao Senado, e justamente para esse momento ele foi levado ao Senado. O próprio Deus, ele fez com que José de Arimateia chegasse ao Senado romano e estivesse ali naquele lugar. José de Arimateia, ele se converte às palavras de Cristo, ele ouve o que Jesus pregava e ele se converte, e a Bíblia vai dizer no texto que ele esperava o reino de Deus. E agora ele está ali como um senador, intercedendo diante da autoridade daquele lugar, que é Pilatos, e ele vai interceder pelo corpo. E o corpo que está ali, qualquer pessoa que fosse interceder não teria aquele corpo. O corpo não seria tirado, o corpo permaneceria naquela cruz. Mas só que quem está pedindo é um senador romano. É alguém de autoridade. É um político que serve a Deus. É um político cristão. Por quê? Porque ele se converteu a Cristo. Então é esse político, servo do Senhor, que vai até a autoridade daquele lugar para pedir o corpo de Jesus. E quando ele chega ali, ele pede o corpo a Pilatos. E Pilatos se maravilha, dizendo: já morreu? Porque não era comum alguém morrer tão cedo durante uma crucificação. E Jesus morre. E justamente Jesus morre porque já era uma sexta-feira, estava próximo do sábado. Então tudo ocorre para que tudo aconteça segundo aquilo que está escrito na palavra. José de Arimateia ali chega, consegue o corpo por causa da sua autoridade, porque é alguém honrado, alguém temente a Deus, alguém de testemunho. Ele consegue tirar o corpo de Jesus da cruz. Compra um lençol aonde envolve o corpo de Jesus e o leva para uma sepultura nova, sepultura que o próprio José de Arimateia havia comprado. E é lá naquela sepultura pertencente a José de Arimateia que Jesus é colocado no sepulcro. Aí você pode perguntar: mas pastor, o que é que isso tem a ver com o momento político que nós estamos vivendo? As autoridades são responsáveis pelo governo do nosso país. Mas que autoridades é que nós temos governando sobre nós? Entenda uma coisa: quanto mais pessoas tementes a Deus tivermos no governo, mais abençoado será o governo.
né? O salmista ele vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E quando é que Deus é o Senhor em uma nação? Quando alguém que governa é temente a Deus e coloca o nome do Senhor acima de todo o nome. Está ali colocando o nome do Senhor para ser glorificado. Então, o que é que nós temos que fazer, nós cristãos, nós que tememos a Deus? É escolher pessoas que também temam a Deus. Pessoas de índole, pessoas de respeito, pessoas que verdadeiramente vão lá e colocar o nome do Senhor ali para ser glorificado. Que façam um governo e uma legislação segundo aquilo a qual ele observa da palavra. Por quê? De onde vem o governo? Você pode me dizer de onde vem o governo? Quando é que começa o governo na terra? O governo na terra começa quando Deus cria o homem. E Deus, ao criar o homem, ele diz: domine o homem sobre todas as coisas. Domine, governe sobre todas as coisas. É uma ordem de Deus ao homem, para que ele domine, para que ele governe. Pronto. Se o governo vem de Deus, automaticamente aquele que serve ao Senhor será a melhor pessoa para governar. Quando foi que Israel mais prosperou, mais cresceu? Quando tinham homens tementes a Deus governando a nação. Quando tinham homens que seguiam aquilo que a palavra do Senhor determinava. É nesse instante, é nesse momento aí que o governo da nação de Israel ele prospera. Porque esses homens obedeciam a palavra de Deus. Então, o que é que temos que fazer? Escolher essas pessoas. Não se isente de ir às urnas no dia 2 de outubro e escolher pessoas. Pessoas que sejam tementes, pessoas que tenham boa índole, pessoas que realmente propaguem, né, o temor ao Senhor. Viver uma vida santa. Ah, mas ele é cristão, ele não deveria se envolver nisso. Pelo contrário, ele deveria sim. É ele que tem que se envolver, porque ele está com a palavra. O governo, ele requer leis. E qual é a melhor lei que nós temos, senão a palavra de Deus? E para governar, quem é melhor do que aquele que tem a palavra, aquele que detém, aquele que conhece a palavra do Senhor? Esta é a melhor pessoa. Então é necessário que eu e você vamos às urnas e escolhamos um presidente que tema a Deus, que propague a palavra do Senhor. Escolhamos governadores que temam ao Senhor, ou que pelo menos tenham uma índole que ela vá de acordo com a palavra de Deus. Senadores, deputados estaduais, deputados federais. Principalmente deputados estaduais, federais e senadores, porque esses homens são responsáveis pelas leis. Você sabe quantas leis estão tramitando no Congresso nesse instante? Todas as leis que deturpam a palavra, deturpam a família, deturpam a índole do ser humano. Leis como liberação de drogas, leis como aborto, leis como da ideologia de gênero. Leis, por exemplo, em que pai pode casar com o filho, com a filha, mãe pode casar com a filha ou com o filho, um homem pode casar-se com diversas mulheres e até com animais, se ele quiser. Sabe quantas leis dessas? Tem mais de 9.000 projetos de leis que estão tramitando, estão lá, foram enviados. E você sabe qual partido que enviou a maioria deles? Os partidos de esquerda. Partidos de esquerda são responsáveis por essas leis, por esses projetos de leis que ali estão. Aí, meu querido, eu quero te fazer um alerta nesse instante. Aí você que se diz cristão, você que se diz temente ao Senhor. Aí você sai no dia 2 de outubro para dar um voto a um partido desse. A um partido de esquerda, a um partido que propaga
todas essas aberrações, que defende todas essas aberrações. Aí, mas na hora de orar, você diz assim: vamos orar, meus irmãos, pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos lá na Coreia do Norte, os nossos irmãos na China, os nossos irmãos ali na Venezuela, os irmãos que são perseguidos ali no Oriente Médio. Mas você quer votar em alguém que concorda com esses governos, que admira esses governos, que diz assim: nós temos que implantar um governo como esse aqui no Brasil. Você quer orar pelos irmãos que estão perseguidos, mas você quer implantar no seu país um governo daquele. Depois você quer clamar a Deus para vir em teu auxílio. Depois você quer clamar a Deus para te socorrer. Vai te socorrer de que se foi você que decidiu, se foi você que escolheu isso para a sua vida, foi você que lá nas urnas, você clicou lá, você apertou o número a qual decidiu o governo do seu país e você escolheu por um partido que propaga coisas que vão de encontro à palavra de Deus, defendem teses que vão de encontro à palavra de Deus, defende ações que vão de encontro à palavra de Deus. Aí você espera que Deus haja? Não tem como. Você escolheu. Você que foi lá e escolheu para você, e não só para você, para sua família, para os seus amigos, para as pessoas que moram na sua cidade, no seu país. Foi você que escolheu. Então eu quero te alertar. Eu quero que você pense bastante. Eu quero que você analise muito, nesse instante, onde você está aí, a decisão que você vai tomar. Qual a decisão que você vai tomar? Quem você vai votar? Alguém que defende as drogas, que defende o aborto, que é a favor da criminalidade, que diz que não tem problema de um jovem roubar um celular para depois vender, para sentar junto com seus amigos e tomar uma cerveja? Você vai defender alguém que não faz a mínima questão de que uma criança venha ao mundo porque é favorável que as mulheres abortem as crianças no seu ventre. Mas você ora para que Deus intervenha e a pessoa não seja morta. Você ora para que Deus haja na vida de alguém que está lá para ser morto pelo tráfico. Mas você está votando num candidato a qual ele é favorável que a criança morra lá no ventre. Você está compactuando. Eu quero que você pense bastante nisso. Você está compactuando. Você é cúmplice. Se você vota num candidato desse, você é cúmplice de assassinato. Você é cúmplice que mais famílias sofram por causa das drogas. Você é cúmplice que as crianças recebam a ideologia de gênero nas escolas. Você é cúmplice. Agora imagine, se você tem um filho, você tem uma filha, você tem uma sobrinha, uma criança de 6, 8 anos de idade, ela vai lá no banheiro e de repente está lá um marmanjo com seu órgão genital lá na mão e está aquela menininha lá e ela não pode falar nada. Você também não vai poder falar nada. Isso é a ideologia de gênero. E aí? É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua família? É isso que você quer para a sua nação? Então pense bastante. A decisão que você vai tomar no dia 2 de outubro. Mas não se isente de ir lá escolher pelo melhor. De ir lá escolher candidatos que prezem pela palavra, que temam a Deus, que sirvam ao Senhor. Que eles propaguem o temor a Deus. E tem vários, meus irmãos, tem vários candidatos que com certeza estão indo para lá, colocar o seu nome à disposição e temem a Deus. Que querem ver o melhor para essa nação. Então, dia 2 de outubro, faça o melhor por essa nação. E o melhor é você não votar
na esquerda. É você não votar em quem defende essas pautas: aborto, legalização de drogas, ideologia de gênero. Mas você votar em alguém que defende a família, pessoas que defendam a pátria, pessoas que defendam a liberdade de expressão, a liberdade de você poder pregar o evangelho, de você falar. Esses são os candidatos que você tem que procurar para votar. Então eu quero deixar essa palavra para você, porque dia 2 de outubro decidirá o futuro da nação que você mora. Então pense, analise e tome a melhor decisão da sua vida, que é votar em quem realmente tem olhado para Deus e tem mostrado que realmente o compromisso é com o Senhor. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, para você analisar, para você pensar e você tomar a melhor decisão.